bem-vindo ao Viver Sustentável. No Brasil e na maior parte do mundo, os resíduos sólidos ainda são descartados de forma inadequada. Infelizmente, todos os dias milhões de toneladas de lixo são jogadas na natureza e acabam contaminando o ar, o solo e os lençóis freáticos. No entanto, existem diversas formas de se aproveitar o lixo, seja através da reciclagem, da reutilização e também da geração de energia elétrica. Gestão de resíduos e eficiência energética. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Veja qual é a destinação dada aos resíduos do CEAGESP, o maior entreposto brasileiro. Descubra como funciona a geração de energia através de um aterro sanitário. Assista a entrevista com a Ana Lúcia Brasil, da Associação Brasileira de Engenheiros Sanitaristas, que nos fala sobre gestão de resíduos. Conheça os preços das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. É pelo CEAGESP que passam quase todas as frutas, verduras e legumes distribuídos no país. Das 10 mil toneladas de produtos recebidos diariamente, 1% acaba no lixo. Veja qual é a destinação dos resíduos orgânicos do entreposto brasileiro que mais recicla no mundo. De longe já dá para identificar o famoso relógio do CEAGESP, que aparece no céu de São Paulo. É neste lugar que chegam frutas, verduras, legumes e pescados. Todos fresquinhos, direto do produtor. Esse entreposto é o segundo maior do mundo. Em primeiro lugar vem a França. Efetivamente, hoje o entreposto Terminal São Paulo é o que recebe a maioria dos produtos e faz essa distribuição para o Brasil inteiro, sendo que existem as pequenas unidades, os chamados CEASAs, em regiões específicas que também fazem esse trabalho. Cerca de 70 mil pessoas trabalham no CEAGESP e movimentam aproximadamente 15 milhões de reais diariamente. São produtores, carregadores, motoristas que vêm de longe para trazer com muito cuidado o que estará nas nossas mesas nas próximas refeições. 10 mil toneladas de alimentos passam por aqui todos os dias antes de serem distribuídas para grande parte do Brasil. Você deve estar tentando calcular a quantidade de resíduo sólido gerado no CEAGESP, já que todos os alimentos são perecíveis. Pois é, o volume é bem pequeno se comparado à quantidade de alimentos recebidos. Apenas 1% vai para o lixo, ou seja, 100 toneladas. Metade desse volume não pode ser reaproveitado e vai direto para um aterro sanitário. Mas as outras 50 toneladas vão para a reciclagem. Papel e papelão é separado e são vendidos para a empresa de beneficiamento. Também a madeira, também a palha e o coco verde. O CEAGESP é considerado o entreposto que mais recicla no mundo. Mas essa iniciativa não daria certo sem a coleta seletiva aliada a um processo de educação ambiental entre os trabalhadores do CEAGESP. Eu acho que o mais importante de tudo é entender que se aqui no CEAGESP, que era considerado sujo ou feio, etc., a gente consegue reciclar, conseguiu mudar toda essa postura num local que tem 70 mil pessoas por dia, dentro de uma área restrita, eu acho que qualquer pessoa pode reciclar e fazer sua parte dentro do nosso planeta. Meu nome é Eric, eu faço publicidade. Professor, tira uma dúvida minha. Quero saber a diferença entre lixões, usina de compostagem e aterros sanitários. Nos lixões, o lixo doméstico, ou até industrial, é disposto de uma forma irresponsável, sem os cuidados necessários para evitar que esse lixo venha a contaminar o lençol freático, o solo ou mesmo o ar. Já nos aterros, é feita toda uma preparação, é colocada uma manta no fundo dessa cavidade que caracteriza o aterro sanitário, é depois de colocado o lixo todo recoberto com terra. Em suma, há cuidados técnicos para evitar que haja uma agressão ao meio ambiente.
E, por sua vez, as usinas de compostagem constituem um estágio mais avançado ainda em relação aos aterros sanitários. São usinas que permitem a transformação da parte orgânica do lixo doméstico em adubo, em humus, em um composto orgânico que poderá depois ser utilizado para melhorar as qualidades do solo e, com isso, aumentar a sua produtividade agrícola. Professor, por que no Brasil não existe uma lei que obrigue a compostagem? É possível que no futuro uma lei como esta acabe sendo aprovada. Aliás, uma lei que obrigue a coleta seletiva e a compostagem já existe em São Francisco, nos Estados Unidos, impondo pesada multa de $500 ao contribuinte, ao cidadão que não a obedecer. Aqui no Brasil, acredito que ainda não estejamos no momento de implantar uma lei que compulsoriamente obrigue a compostagem. O nosso momento atual é no sentido de acabar com os lixões, transformar os lixões em aterros tecnicamente conduzidos para lá bem dispor o lixo doméstico. Em seguida, implantar gradativamente a coleta seletiva e, a seguir, a compostagem para transformar em adubo 60% do lixo doméstico que vai para os aterros. No próximo bloco, você vai ver como funciona a geração de energia elétrica através de um aterro sanitário. A tecnologia renovável utiliza o biogás emitido pela decomposição dos resíduos orgânicos. Olho vivo, consumidor. Você age com responsabilidade ambiental? 30% de tudo que compramos vai direto para o lixo. Um consumidor consciente contribui com o meio ambiente praticando os 3 R's: redução do desperdício, reutilização dos produtos sempre que possível e reciclagem e separação correta do lixo. Adote esta ideia. Você sabia que o gás metano é 21 vezes mais prejudicial para o aquecimento global que o dióxido de carbono ou CO2? Esse biogás é produzido através de processos naturais, como a decomposição de lixo orgânico, digestão de animais herbívoros, entre outros. Uma solução encontrada pelos aterros sanitários a fim de minimizar as consequências do metano para a atmosfera é queimá-lo. Assim, ele se transforma em CO2 e é liberado no ar. O Viver Sustentável está de volta e agora vamos falar sobre eficiência energética. Para que serve um aterro sanitário? A resposta mais provável seria para armazenar o lixo de determinada cidade ou região. Mas você sabia que dá para gerar energia elétrica dos aterros? Veja na reportagem. O aterro sanitário é considerado uma das melhores alternativas para a destinação do lixo que não pode ser reciclado. O resíduo é transportado a esses locais através de caminhões da coleta pública. Ao chegar no aterro, o lixo passa por uma balança que fiscaliza a quantidade de material. Depois, o caminhão se dirige a uma área pré-determinada e descarrega o lixo. Feito isso, uma máquina fica responsável pela compactação desse material. Após esse processo, é jogada uma camada de terra por cima e o solo é novamente compactado. Mas não é só isso. O lixo armazenado produz um líquido escuro chamado chorume. Esse material é recolhido através de tubulações para receber tratamento sanitário. A decomposição do material orgânico também produz um gás, o metano, um dos causadores do efeito estufa. Alguns aterros queimam esse gás para transformá-lo em CO2, que é menos nocivo à atmosfera. Mas uma tecnologia já é capaz de gerar energia com o metano resultante dos aterros. Então vamos ver como funciona esse processo. O gás metano é canalizado diretamente para uma câmara de resfriamento. Lá ele recebe um fluido para diminuir sua temperatura. Depois disso ele vai para um soprador,
que tem como objetivo transportar o gás para o gerador. Dentro da sala de geração, o metano funciona como um combustível das máquinas. E eles fazem uma mistura com oxigênio e aí onde eu faço o motor girar, acoplado a um gerador, e ele vai estar gerando essa energia onde eu coloco para a concessionária. Depois da energia gerada, ela corre para as linhas de transmissão até a chegada nas residências. Mas Marcélio explica que nem todos os aterros sanitários possuem capacidade de geração de energia. Para a geração de energia, você precisa de aterros de grande porte. Então, assim, é necessário que o aterro receba lixo de pelo menos 1 milhão de pessoas. Com um aterro desse porte, você tem a capacidade de abastecer energia para 300 mil habitantes. Ainda são poucos os aterros sanitários capazes de gerar energia. Em São Paulo, apenas o aterro Bandeirantes e o São João estão em atividade. Mas já existem estudos para viabilizar investimentos em outros aterros no Brasil. A geração de energia limpa precisa mesmo ganhar mais espaço no país. Professor, com essa onda ambiental, as empresas estão tendo que mudar a maneira de trabalhar. Isso não pode gerar desemprego? 2 observações a respeito. Se as empresas que utilizam muita energia elétrica, muita água, emitem muito gás carbônico, produzem lixo, poluem os cursos d'água ou a atmosfera, se essas empresas mudarem o seu sistema produtivo, isso é muito bom, muito bom. Mas isso não quer dizer que essa mudança vai ser feita à custa de empregos. Ao contrário, com certeza vai gerar muitos empregos verdes e sustentáveis para conseguir fazer esta mudança no sistema de produção. Oi, meu nome é Luana, faço design de interiores e a pergunta que eu quero fazer é: como são escolhidas as empresas que fazem parte dos fundos sustentáveis? As empresas que fazem parte dos fundos de investimentos sustentáveis são empresas que constam do ISE. ISE é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da BMF-Bovespa. Como funciona esse índice? Esse índice faz um ranking, uma classificação das empresas com base em 3 conjuntos de critérios. Critérios econômico-financeiros, critérios de governança corporativa e, em terceiro lugar, incorpora critérios socioambientais. Meu nome é Cristina, sou feirante, gostaria de saber o que é o Protocolo Verde. Protocolo Verde é um documento já assinado por todos os bancos oficiais brasileiros e que agora inicia a coleta das assinaturas dos bancos particulares, em que os signatários se obrigam a exigir, a ter critérios muito mais rigorosos do ponto de vista socioambiental na concessão dos financiamentos. E, por outro lado, também a disponibilizar linhas de créditos para financiar empresas sustentáveis, financiar atividades sustentáveis e a substituição de tecnologias sujas por tecnologias novas, limpas e renováveis. Veja no próximo bloco a entrevista com Ana Lúcia Brasil, da Associação Brasileira de Engenheiros Sanitaristas. Ela nos fala sobre gestão de resíduos sólidos. O Viver Sustentável pergunta: qual das fontes de energia elétrica abaixo não é renovável? Letra A, eólica. B, hidrelétrica. C, nuclear. Ou letra D, fotovoltaica? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual das fontes de energia abaixo não é renovável. A resposta correta é letra C, nuclear. Hoje o tema do Viver Sustentável é gestão de resíduos e eficiência energética. A entrevistada do programa de hoje é Ana Lúcia Brasil, da Associação Brasileira de Engenheiros Sanitaristas, a ABES. Ela nos fala sobre gestão dos resíduos sólidos e a importância deste tema para a sociedade. Que prazer, Ana. Igualmente. Como surgiu a ABES?
A ABS surgiu há 40 anos como uma instituição, uma ONG, né? Só de engenheiros. Mas ela foi se transformando nesse tempo. Ela tem representatividade a nível de América, que é a AIDIS, Associação Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental, e tem representatividade no Brasil nos 22 estados. Que trabalhos realiza a ABS? Olha, a ABS promove seminários, palestras, congressos. Então, fora isso, ela faz uma série de outras atividades através de grupos de trabalhos e das suas câmaras técnicas. Isso permitiu que a ABS São Paulo se aliasse com vários outros parceiros para fazer um trabalho voltado à retirada do trabalho de crianças e adolescentes com lixo, a incorporação do trabalho do catador na coleta seletiva e aos trabalhos que dão mais destaque à reciclagem. E isso tem dado bons resultados? O trabalho do Fórum Lixo e Cidadania Estadual e também a nível nacional, em outros estados, é responsável pela retirada de mais de 15 mil crianças do trabalho infantil com lixo, que eu considero um dos trabalhos mais perigosos e degradantes para uma criança. É responsável também pela inclusão do catador de reciclável da rua em cooperativas, num trabalho muito mais digno e muito mais produtivo. Nós continuamos com esse trabalho, dentro do possível, tentando fazer parcerias com o setor privado, com as subprefeituras e prefeituras do estado, tentando que esse trabalho não morra, que ele consiga ir cada vez mais para frente. 15 mil crianças retiradas desse trabalho nos lixões, nos aterros. Exatamente. Esse trabalho deveria ser levado até a Unicef. Esse trabalho foi, no início, patrocinado pela Unicef a nível nacional. A Unicef praticamente bancou durante 2 anos a Secretaria Executiva do Fórum Nacional Lixo e Cidadania. Então, as diretrizes, todos os objetivos, forma de trabalhar foi dado pelo Fórum Nacional. Hoje, os fóruns estaduais já andam sozinhos e existem, inclusive, fóruns municipais. E a gente espera que esse trabalho não morra, esse trabalho continue progredindo. Ana Lúcia, nós temos feito um grande esforço no sentido de conseguir que produtos feitos com material reciclado paguem menos tributos. Na sua avaliação, se nós tivermos uma estrutura jurídica que privilegie, que não cobre tributos de materiais reciclados com PET, com vidro, com metais, com papel, borracha, isso ajudaria a ter uma organização melhor dos catadores? Ajudaria muito. Ajudaria que se tivesse um mercado melhor desses produtos. Hoje em dia nós já temos assim cooperativas, como algumas até em Belo Horizonte, que elas já até processam o material reciclado. Mas realmente eu acho que essa matéria-prima, que é o reciclado, ela não pode ser tributada 2 vezes. Quer dizer, eu acho que a indústria que usa material reciclado como matéria-prima deveria ou não pagar tributo ou pagar um tributo muito mais baixo. Hoje em dia paga igual. Realmente é um erro, a meu ver, e isso não fortalece a reciclagem, a coleta seletiva, porque fica todo mundo dizendo que é caro, que não vale a pena, e eu acho que vale muito a pena. Inclusive, politicamente vale muito a pena. Certo. O professor José Goldenberg sempre ressalta que a solução para a grande maioria dos problemas ambientais passa pela tecnologia. Os engenheiros têm dado aqui no Brasil uma contribuição extraordinária para melhorar o nosso nível de conhecimento tecnológico. E a ABS também divulgando esses conhecimentos. Certo. Esse trabalho tem tido uma grande aceitação? Sim, a ABS faz parte de vários comitês tecnológicos de desenvolvimento, faz parte inclusive do CONAMA.
A cada 2 anos a ABS faz o seu congresso nacional, em que esses artigos, esses trabalhos são apresentados e depois eles constam de anais que estão disponíveis em todas as ABS do Brasil. Então, o trabalho da ABS também com as universidades é muito estreito, é muito próximo. Nós temos muitos sócios que são professores das universidades. Então, acho que o trabalho da ABS tem sido bom e espero que seja cada vez melhor. Muito obrigado, desejamos-lhe imenso sucesso. Tá, muitíssimo obrigado, estamos à disposição. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos ver os preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de Feira de Santana. Papelão, R$ 300. Latas de aço, R$ 140. Alumínio, R$ 2.800. Plástico rígido, R$ 800. E PET, R$ 1.000. Participe do nosso programa. Envie-nos sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista às nossas matérias no site viversustentável.net. Feliz Semana Sustentável. Até o próximo programa.